1958, nas ruas escuras de Hong Kong, um jovem tomou a decisão mais importante de sua vida. Ele podia vencer, podia derrubar seu oponente, podia destruí-lo com um único golpe, mas não fez. E essa escolha iria destroçá-lo, ou transformá-lo em uma lenda imortal. Bruce Lee tinha 18 anos. Suas mãos já tinham quebrado ossos, seus punhos já tinham feito homens adultos implorarem por misericórdia. Ele não lutava por dinheiro, não lutava por honra, lutava porque a raiva dentro dele não sabia fazer outra coisa senão destruir. Nas vielas escuras de Kowloon, ele era conhecido como o demônio. Gangues estriados evitavam cruzar seu caminho. Quando alguém ousava desafiá-lo, a luta durava segundos. Bruce não dava chances, não mostrava piedade. Ele atacava com uma fúria que parecia vir de um lugar mais escuro que a própria violência. Mas naquela noite de inverno, algo diferente aconteceu. Ele estava voltando de mais uma briga. Seus punhos ainda sangravam, seu coração ainda batia como tambores de guerra. E então, na esquina de uma rua mal iluminada, um homem apareceu, mais velho, talvez 30 anos, calmo, perigosamente calmo. O homem não tinha marcas de violência no rosto, não tinha cicatrizes, não tinha a postura agressiva dos lutadores de rua, mas algo nele fez Bruce parar. Algo nos olhos daquele homem dizia: "Eu já vi demônios piores que você." O homem se apresentou. Seu nome era Wong Shanleong, mestre de Wing Chun, e ele tinha ouvido falar do jovem arrogante que espancava homens nas ruas como se fossem crianças. Ele não veio para dar conselhos, não veio para fazer amizade. Ele veio para mostrar a Bruce algo que ele ainda não sabia, que ele era fraco. Bruce riu, aquela risada arrogante cheia de desprezo, que ele sempre dava antes de destruir alguém. "Você quer me ensinar algo, velho? Então me mostre." Wong não respondeu com palavras. Ele simplesmente levantou as mãos e esperou. Bruce atacou. Seu punho cortou o ar como uma lâmina. Rápido, violento, mortal, mas não acertou nada. Wong desviou com um movimento tão sutil que parecia que o golpe de Bruce tinha simplesmente desaparecido no espaço. Bruce atacou novamente, dessa vez com mais força, mais raiva, mais desespero, mas o resultado foi o mesmo. Seus golpes encontravam o vazio, e cada vez que ele errava, Wong dava um passo para frente, não para atacar, apenas para ocupar o espaço que Bruce estava perdendo. E então, em menos de 3 segundos aconteceu. Wong avançou. Bruce nem viu o movimento. Ele apenas sentiu seu corpo sendo pressionado contra a parede de tijolos frios. O braço de Wong estava no seu pescoço, não com força suficiente para machucar, mas com controle suficiente para mostrar que poderia ter quebrado sua traqueia se quisesse. Bruce não conseguia respirar, não conseguia se mover, não conseguia pensar, e pela primeira vez em sua vida, ele sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Medo. Medo real, não de ser machucado, mas de perceber que tudo o que ele acreditava sobre si mesmo era mentira. Wong o soltou. Bruce caiu no chão, respirando pesadamente como se tivesse sido afogado. Seus olhos estavam arregalados. Seu corpo tremia, não de dor, mas de choque. Wong olhou para ele e disse, com uma voz que não tinha raiva mas também não tinha compaixão: "Você luta com raiva, e raiva não é poder, é fraqueza disfarçada de força." Bruce ficou ali, no chão frio daquela rua, encarando o homem que acabara de destruir tudo em que ele acreditava. Sua técnica, sua velocidade, sua invencibilidade, nada disso tinha importado. E naquele momento Bruce Lee teve uma escolha que definiria o resto de sua vida. Ele podia se levantar e jurar vingança, podia treinar em segredo, fortalecer seus golpes, esperar o momento certo e um dia derrotar aquele homem. Podia se recusar a aceitar a humilhação, podia transformar aquela derrota em combustível para ódio, mas ele não fez isso. Ele fez algo que nenhum lutador de rua, nenhum jovem arrogante de 18 anos faria. Algo que ia contra cada instinto de orgulho e ego que existia dentro dele. Ele se ajoelhou, e com a voz tremendo, não de medo, mas de rendição, ele disse: "Me ensine." Wong olhou para ele por um longo momento, e então, pela primeira vez, sorriu. Não era um sorriso de zombaria. Era um sorriso de reconhecimento. Porque ele sabia que apenas um homem verdadeiramente forte tinha a coragem de admitir que era fraco. "Levante-se." Wong disse. "Amanhã, ao amanhecer, você começa." Mas essa decisão tinha um preço que Bruce ainda não sabia. Um preço que ele pagaria pelo resto de sua vida. O treinamento começou antes do sol nascer. Wong não era gentil. Não era encorajador. Ele era implacável. Cada movimento que Bruce aprendeu nas ruas,
Cada golpe que o fez sentir invencível, tudo tinha que ser esquecido, apagado, destruído. Você não é um lutador, Wong dizia enquanto corrigia a postura de Bruce pela 100ª vez. Você é apenas um menino violento, e violência sem controle é apenas barulho. Bruce treinava 8 horas por dia. Seus punhos sangravam, seus músculos gritavam, suas articulações estalavam de dor, mas ele não parava, porque agora ele tinha visto algo que nunca tinha visto antes. Um poder que não vinha da raiva, um poder que vinha do controle. Mas quanto mais ele treinava, mais ele percebia algo terrível. Ele nunca tinha sido forte, nunca tinha sido especial. Ele tinha sido apenas rápido e furioso. E isso não era suficiente para ser grande. Isso era apenas suficiente para ser perigoso. E o pior de tudo, seu ego não estava pronto para morrer. Cada dia de treinamento era uma guerra interna. A voz em sua cabeça gritava sem parar. Você está sendo humilhado. Você era melhor antes. Você não precisa disso. Você já era forte. Mas Bruce sabia que aquela voz estava mentindo. Ele sabia que se voltasse para as ruas, se voltasse a ser quem ele era antes, ele nunca seria mais do que um valentão esquecido. E ele não queria ser esquecido. Ele queria ser imortal. Então ele continuou, dia após dia, semana após semana, mês após mês. E lentamente algo começou a mudar. Seus movimentos ficaram mais precisos. Seus golpes ficaram mais letais. Mas o mais importante, sua mente ficou mais calma. E foi então que Bruce tomou a decisão mais perigosa de sua vida. 6 meses depois daquela primeira luta, ele procurou Wong e disse: "Eu quero lutar com você novamente." Wong olhou com aqueles olhos que pareciam ver através das mentiras. "Por quê?" "Porque eu preciso saber se mudei." Wong não respondeu imediatamente. Ele estudou Bruce por um longo momento. E então, lentamente ele sorriu. Mas dessa vez, o sorriso era diferente. Não era de desafio, era de orgulho. Amanhã, ao pôr do sol, naquela noite, Bruce não dormiu. Não porque estava nervoso, mas porque pela primeira vez em sua vida, ele não estava lutando para vencer. Ele estava lutando para entender. E essa era uma sensação que ele nunca tinha experimentado. O pôr do sol chegou. Eles se encontraram no mesmo lugar onde tudo começou. A mesma rua. A mesma parede de tijolos. Mas Bruce não era mais o mesmo. A luta começou. Dessa vez, Bruce não atacou com raiva. Ele se moveu com precisão. Seus golpes não eram desesperados. Eram calculados. Cada movimento tinha intenção. Cada respiração tinha controle. Wong defendeu. Mas pela primeira vez, ele teve que recuar. Bruce não estava mais lutando para destruir. Ele estava lutando para fluir. Para se adaptar. Para se tornar água. E então, no meio da luta, algo extraordinário aconteceu. Bruce parou. Simplesmente parou. Suas mãos caíram. Seu corpo relaxou. E ele olhou para Wong com uma clareza nos olhos que não existia 6 meses atrás. Wong baixou as mãos também. "Por que você parou?" Bruce respirou fundo. E então, com uma voz que não tinha mais arrogância, apenas certeza, ele disse: "Porque eu já venci." Wong franziu a testa. "Você não me derrotou, eu sei." Bruce respondeu. "Mas eu venci a mim mesmo. E essa é a única vitória que importa." Naquele momento, algo mudou no ar entre eles. Wong não disse nada. Ele apenas assentiu. Porque ele sabia que Bruce finalmente tinha entendido. A luta nunca foi contra ele. Sempre foi contra o demônio dentro de Bruce. E aquele demônio tinha acabado de ser derrotado. Mas essa vitória interna teve um custo que Bruce só entenderia anos depois. Ele percebeu algo terrível. Agora que ele tinha visto o que era possível. Agora que ele tinha sentido o que era ter controle absoluto sobre seu corpo e mente, ele nunca mais poderia aceitar menos que a perfeição. E a busca pela perfeição é uma estrada sem fim. Uma estrada que consome tudo. Saúde, tempo, sanidade. Mas naquela noite, em 1958, ele ainda não sabia disso. Ele apenas sabia que tinha encontrado algo maior que a vitória. Ele tinha encontrado um propósito. Meses depois, Bruce deixou Hong Kong. Foi para os Estados Unidos. Para São Francisco. Levou consigo não apenas as técnicas de Wing Chun, mas algo muito mais profundo. A lição de que a verdadeira força não vem de vencer os outros, vem de vencer a si mesmo. Ele começou a ensinar, mas não ensinava apenas golpes. Ensinava filosofia. Ensinava que lutar sem significado é apenas violência.
E violência não cria lendas. Cria apenas cicatrizes temporárias em corpos que eventualmente são esquecidos. Anos depois, quando Bruce criou o Jeet Kune Do, ele se lembrou daquela noite, a noite em que ele escolheu não vencer, e percebeu que aquela escolha tinha sido a vitória mais importante de toda a sua vida. Porque se ele tivesse derrotado Wong naquela primeira noite, teria continuado sendo apenas mais um lutador de rua violento, mais um jovem arrogante que eventualmente seria esquecido. Mas ao aceitar a derrota, ao se curvar diante de alguém maior, ao ter a humildade de dizer, eu não sei, ele abriu a porta para algo muito maior que ele mesmo. Ele abriu a porta para se tornar imortal. Wang Chondan nunca se tornou famoso. Ele nunca fez filmes, nunca escreveu livro, nunca buscou a fama. Mas ele fez algo muito mais importante. Ele transformou um menino violento em uma lenda. E essa lenda, Bruce Lee, carregou aquela lição pelo resto de sua vida. Cada luta, cada filme, cada palavra que ele ensinou. Tudo começou naquela noite, quando um jovem de 18 anos tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Admitir que ele não sabia de nada. E foi essa humildade, essa rendição ao conhecimento, essa coragem de perder para poder vencer de verdade, que o transformou no maior artista marcial de todos os tempos. Porque no final, Bruce Lee não se tornou uma lenda por vencer todas as lutas. Ele se tornou uma lenda por ter a sabedoria de perder a luta certa, no momento certo, com a pessoa certa. E essa é a história que ninguém conta. A história da única luta que Bruce Lee se recusou a vencer, porque ele sabia que aquela derrota era, na verdade, a maior vitória de toda a sua vida.